Olá, retornamos com o nosso programa, hoje tratando a respeito das locações comerciais, não residenciais e residenciais. Para tanto, temos o prazer de receber o professor Scavone, advogado e também professor de Direito Imobiliário. O senhor falava a respeito das alterações da Lei 8.245. Então, doutor Leandro, o que ocorre é o seguinte: essa lei, a Lei 12.112, de 9 de dezembro agora de 2009, foi publicada no Diário Oficial no dia 10. Havia lá o artigo 3º que dizia que esta lei entraria em vigor na data de sua publicação. Todavia, esse dispositivo foi vetado, de tal sorte que essa lei ela respeitará a vacatio legis normal da Lei de Introdução ao Código Civil, ou seja, de 45 dias. Portanto, ela entra em vigor no dia 24 de janeiro de 2010. Esse é o primeiro dia de vigência da Lei 12.112, que altera a Lei 8.245. Então, quem assinou o contrato antes do dia, quem assinou no dia 19, segue a lei anterior. Esse assunto é polêmico. Existem alguns autores que entendem que a lei do inquilinato, por ter uma relevância social, ela atinge até os contratos em curso nos seus efeitos. Eu discordo, porque eu sou um seguidor ferrenho da segurança jurídica. Eu acho que nós temos que seguir a Constituição e a Lei de Introdução ao Código Civil no que pertine à vigência da lei no tempo. Então, para mim, nos aspectos materiais dessa lei, como a questão da renúncia ao direito de pedir exoneração, ou a própria exoneração do inquilino, coisa que nós vamos abordar, que são aspectos de direito material, não pode atingir os contratos em curso, porque a nova lei não pode atingir o ato jurídico perfeito, e contrato de locação é ato jurídico perfeito. Todavia, existem diversos aspectos processuais desta lei, como alterações na sistemática do despejo por falta de pagamento, novas hipóteses de liminar nas ações de despejo, e esses aspectos processuais vão atingir inclusive os processos em curso. Agora, voltando às alterações, resumidamente, a lei ela estabeleceu novas hipóteses de liminar. Eu vou só aqui falar das alterações mais importantes, porque são diversas. Ela permite agora, expressamente no âmbito da Lei 8.245, a renúncia do fiador ao mistério, desde que o contrato esteja prorrogado por prazo indeterminado. E imotivadamente? De forma absolutamente motivada. Aí existe uma polêmica se a cláusula de renúncia a esse direito é válida ou não. Depois nós podemos discutir sobre isso. As hipóteses de liminar, alterações no procedimento do despejo por falta de pagamento, da própria execução do despejo e da eficácia de uma sentença que julga improcedente a ação renovatória. Então, basicamente, em linhas gerais, são essas as alterações que nós podemos discutir aqui. Para as pessoas de casa, o que mais interessa, pelo menos na grande maioria, é a questão da locação residencial. E, com relação à locação residencial, a reforma do nosso Código de Processo já previa a antecipação de tutela, o que nunca ou dificilmente foi absorvida pelos nossos tribunais. Agora, com a reforma da lei, é possível? É possível, doutor Leandro, e nós tivemos uma alteração importante. Falando em antecipação de tutela, sempre foi um entendimento dos tribunais que, no âmbito da Lei 8.245, ou seja, da Lei do Inquilinato, não cabe antecipação de tutela. Você encontra uma ou outra decisão isolada deferindo antecipação de tutela, mas a posição remansosa, pelo menos dos tribunais aqui em São Paulo, ou do tribunal aqui de São Paulo, falamos antigamente do segundo TAC, hoje do Tribunal de Justiça, é no sentido de não admitir a antecipação de tutela, porque as hipóteses de antecipação de tutela chamadas de liminar na Lei 8.245 de 91 já estão lá dispostas números clausos, de forma taxativa. Então não admite ampliação.
por ser lei especial. Então, é o princípio da especialidade que é aplicado lá. Então, tirando as hipóteses do artigo 59 que prevêem as liminares, nós não podemos aplicar o instituto do 273 da antecipação de tutela no âmbito das locações. E nós tivemos um acréscimo às hipóteses de liminar. No que tange à locação residencial, nós tivemos apenas uma alteração nesse sentido. Porque, de uma maneira geral, se o despejo for motivado por falta de pagamento, ou seja, o despejo por falta de pagamento, agora, se não houver nenhuma espécie de garantia, só nessa hipótese, ou seja, caução, fiança, seguro-fiança, caução de créditos, de títulos de crédito, são as hipóteses de garantia previstas no artigo 37. Então, o contrato absolutamente despido de garantias, quer porque elas não existem, quer porque houve, por exemplo, exoneração do fiador, então não há mais garantia, o despejo por falta de pagamento terá a liminar concedida obrigatoriamente pelo juiz. Então, quando ele despacha a inicial, ele já é obrigado a conceder a liminar para desocupação em 15 dias, liminar essa que só pode ser obstada pelo inquilino na locação residencial ou não, pouco importa a espécie de locação, pode ser obstada pelo inquilino desde que ele faça o depósito no prazo de 15 dias. Purgue a mora. Purgue a mora. Se ele não purgar a mora, o despejo liminar já é executado pelo oficial de justiça, que já sai com uma ordem nesse sentido. Ele só consegue elidir, afastar a liminar, no caso de não haver garantia, ressalto, se ele efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. E essa norma, como colocada, ela não é discricionária do juiz, ela é impositiva. Olha, o artigo 59 diz: o juiz concederá liminar. Então, não diz que ele pode conceder ou não. Então, se ele vislumbrar a hipótese de falta de pagamento e ausência de garantia, ele é obrigado a dar. Quer dizer, desde que respeitados os requisitos. O que, eventualmente, o juiz pode controlar é, efetivamente, se houve ou não. Talvez ele possa aguardar uma manifestação, nos casos em que ele tiver dúvidas a respeito da mora ou não do inquilino, mas, de qualquer forma, eu acho isso irrelevante. Eu acho que ele deve conceder, porque, de qualquer forma, o inquilino tem o prazo de 15 dias para ele dir isso, ou pagando, ou despachando com o juiz e justificando que já está pago, e o juiz revoga. Ele revoga a liminar a qualquer momento dentro desse prazo de 15 dias. E até mesmo caucionando, se for o caso. É óbvio. Sim. Doutor Scavone, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos no último bloco. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal.